crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Mônica e na nossa aula de artes de hoje vamos falar sobre cores expressivas. Nas nossas aulas passadas, nós temos estudado expressões, né? As expressões faciais e as nossas expressões corporais. O que elas significam, o que elas podem passar para as pessoas e como é que é o movimento do nosso rosto quando a gente está criando alguma expressão, sentindo alguma coisa, né? Hoje ainda vamos falar de expressão, mas nós vamos falar das cores. Vocês já tinham parado para imaginar que as cores também expressam coisas? Elas também podem passar sensações, significados? Vocês já tinham imaginado isso? Pois é. Então, vocês já pararam para perceber também quando vocês estão correndo no pátio do colégio e vocês já correram, estão muito cansados, o rosto de vocês fica muito vermelho? O que vocês estão sentindo nesse momento quando o rosto de vocês já está totalmente vermelho? Vocês ficam todos suados, com calor, né? Então, será que faz sentido isso? O vermelho pode significar calor? Será que realmente as cores vão ter um significado? Às vezes eu chego na escola, onde vocês falam, ai tia, a senhora tá bonita, seu cabelo tá lindo. Aí eu fico tipo, emocionada, né? Fico toda vermelhinha também, meio rosa. Eu fico muito assim, lisonjeada, e um pouquinho assim, tá com vergonha. Mas tudo isso, gente, que eu tô falando, tem tudo a ver com o nosso assunto. Mas, além disso, os artistas sabiam utilizar as cores para falar sobre sensações e sentimentos. E vamos ver isso a partir de agora. Vamos lá prestar atenção. Antes da gente começar a falar das cores como formas de expressão, suas simbologias, seus significados, vamos lá dar uma olhadinha bem rápida sobre a teoria geral das cores, que nós já estudamos em outros momentos, no segundo ano, por exemplo. Lá a gente aprendeu uma coisa que se chama círculo cromático. O círculo cromático é essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Essa é a forma mais simples do círculo que existe. Vocês vão ver daqui a pouco ele mais completo, mais cheio de cores, tá? Mas esse daí já é o suficiente para mostrar pra gente o quanto é importante esse círculo cromático quando a gente vai utilizar as cores, tá? Aí ele já organiza para mim as cores primárias e as secundárias. Lembrando, as primárias são aquelas cores puras que eu não consigo misturar outras para criar elas, tá bom? Eu tenho aí de primária vermelho, azul e amarelo. As secundárias já vão ser as cores que eu vou conseguir misturando duas primárias, ok? Estão lembrando? Aí eu vou ter de secundária laranja, que é a mistura do amarelo mais o vermelho. Eu tenho o roxo, que é a mistura do vermelho e azul. E vou ter também aí o verde, que é a mistura do amarelo mais o azul, tá? Além disso, o círculo cromático ele vai me mostrar as cores quando elas passam sensações. Vocês estão vendo que tem uma linha no meio cortando o círculo? Isso porque as cores de cima vão ser as cores que são consideradas frias. E as cores de baixo, elas vão ser consideradas as cores quentes, que passam sensação de quente. Então, de cores frias, nós vamos ter azul, o roxo e o verde. E de cores quentes, nós vamos ter o amarelo, o laranja e o vermelho, tá? Mas não é só para isso que serve, não. E não são só essas cores, né? Você deve estar pensando, então só essas três cores são frias? Só essas três cores são as quentes? Não, o círculo cromático, como eu falei para vocês, ele é muito mais completo. Essas aqui, vocês podem observar, também são cores frias. E ela está complementando o meu círculo cromático. Esse daí ainda não é a versão mais avançada dele. Essa daí é mais ou menos, digamos assim. Então, aqui eu vou ter as cores quentes, tá? Então, o círculo, gente, ele é muito parecido com essa pizza. Vamos chamar assim de uma pizza bem colorida.
E essas fatias aí são as que nós vamos trabalhar também, tá? Vamos começar a pensar nas fatias do círculo cromático. E aí ele mostra pra gente a primeira forma que eu posso trabalhar com ele. Podem observar que cada fatia dessa pizza ganhou novas cores, tá? Essa daí que tá saindo, essa fatia, ela mostra pra gente uma cor meio rosa, né? E essa cor rosa vai ficando mais claro no meio do círculo. Isso daí se chama monocromia, tá? Monocromia é quando eu uso vários tons de uma mesma cor. É como se eu usasse o azul escuro e fosse clareando o azul escuro até ele ficar claro, até quase ficar branco. Aqui está mostrando essa cor magenta que chama, e ela está escura e vai ficando clara. Todas as cores aí nesse círculo tem isso, então eu posso muito bem pintar um quadro só usando as cores que estão em uma fatia dessa pizza. E aqui vamos lá ver mais uma vez a outra forma, né? Se eu usar todas essas cores juntas em uma obra, eu já vou ter uma coisa chamada policromia, tá? É quando eu consigo organizar num desenho várias cores bem coloridas e alegres, tudo juntas, e vai ficar uma coisa bem legal. Então é possível também fazer isso. Se chama policromia, quando eu uso várias cores do meu círculo cromático. Aí ele vem mostrando aqui uma coisa que chama isocromia ou cores análogas, que é quando eu vou usar a cor vizinha da cor que eu escolhi, né? Eu vou usar mais de uma fatia dessa pizza, mais a fatia que está do lado, não pode ser de outro canto. Por exemplo, esse azul escuro, ele está usando o azul claro e esse azul esverdeado, tá? Essas três cores juntas, elas vão ser as cores análogas, a isocromia. O outro que ele mostrou pra gente é esse, é quando eu pulo a fatia da pizza, eu corto ela quase no meio. Então, do vermelho pro verde, que vocês estão vendo essa linha que passou, aí eu já vou ter uma complementar, tá? Que vai me causar uma coisa chamada contraste. Quando você usa essas cores complementares numa obra para pintar, o seu desenho vai ficar muito chamativo mesmo. E todo mundo vai olhar para ele. Então é um poder muito grande que o círculo cromático vai passar para a gente, tá? É esse poder de saber como usar as cores nas coisas. O que eu quero passar na minha pintura e no meu desenho. E aí eu olho para o círculo cromático e decido quais são as cores que eu vou usar. Mas aí vocês vão me perguntar, tia, o que tem a ver tudo isso com as cores de expressão que a gente está estudando, que eu deveria estudar? Bom, as cores, gente, elas, além de ter todo esse significado na arte que eu mostrei para vocês, elas também podem significar coisas, elas podem simbolizar coisas. Então, quando o nosso cérebro olha para uma cor, ele pode identificar certas coisas. Por exemplo, o azul. Quando você olha para o azul, você sente o quê? A gente viu no círculo cromático que o azul ele era o quê? Uma cor primária e fria. Mas simbolicamente, ele pode ser tranquilidade, serenidade, harmonia. Podem olhar para o azul e ver como é que ele não passa essa sensação de tranquilidade, né? Vamos ver uma próxima cor. Verde. O que você sente quando você vê essa cor verde? O que você acha que ela significa? Bem, para algumas pessoas esse verde ele pode ser esperança, liberdade. Esse pode significar até mesmo saúde, para vocês terem uma ideia, né? Como as cores podem significar várias outras, né? Outras coisas. Vamos ver uma próxima cor, ver o que vocês sentem. O que você sente quando vê o amarelo, né? Vocês vão achar engraçado, mas o amarelo em muitos lugares ele serve para nos causar fome. Muitos restaurantes, lanchonetes pintam a parte de dentro
para poder causar fome nas pessoas, né? Parece estranho isso, mas isso também faz parte disso que nós estamos estudando, essas simbologias, psicologias que mexem com a nossa cabeça, as cores. Mas o amarelo, ele vai falar disso, né? De calor, de luz, de alegria, de otimismo, tá? Além dele ser uma cor quente, como nós vimos, né? Próxima cor pra gente treinar. Vermelho. Vermelho é uma cor que está muito presente na nossa vida, né? O que será que significa o vermelho? A gente viu que ela é uma primária e que ela é uma cor quente, né? E aí ela pode significar energia, força, sabe? É uma cor que vai remeter também a amor, né? Nós sempre imaginamos amor e imaginamos vermelho. Um exemplo para vocês é o Divertidamente. Com certeza vocês conhecem e podem observar, cada um possui a sua cor, né? E cada cor vai representar também o significado daquele personagem. Tem a tristeza, que é azul, né? Em muitos lugares, o azul ele pode ser tranquilidade, mas ele também vai ser tristeza. O vermelho é o raiva, a alegria, amarelo, né? Tem o nojo, que já é roxo, assim. E aí, gente, vocês conhecem esses personagens bem melhor do que eu, né? Então, vocês podem perceber o comportamento deles e as cores que eles foram pintados, né? Aí vocês já veem que realmente as cores, elas têm uma explicação de expressão, né? Como é que elas vão funcionar. Agora, será que dá para usar isso nas artes plásticas que a gente estuda, nesses quadros da arte? Dá sim, né? Um exemplo que eu trouxe para vocês é esse quadro de uma artista chamada Tarsila do Amaral. É um autorretrato, tá? Ela se pintou. Olha só, aí do lado a gente tem as cores que existem nesse quadro. E aí a gente vê, né, que é uma mulher elegante, né? E o fundo meio azul vai mostrar uma tranquilidade dessa mulher, né? Uma pessoa que está tranquila, está serena. A roupa dela vermelha significa o quê? Que é uma pessoa forte, né? Que ela é uma mulher assim forte e madura. Então, olha só como é importante eu saber utilizar as cores dentro do meu quadro, né? Um outro exemplo é essa obra aqui fantástica do Van Gogh, que é A Noite Estrelada. E aí vocês podem ver como essas cores todas misturadas me causam de confusão, né? Porque esse quadro, na verdade, é uma memória do artista. E aí essa cor misturada de amarelo, laranja, é para chamar a nossa atenção, tá? É porque é uma lembrança meio alegre e meio triste, digamos assim, para ele. E aí ele quis chamar nossa atenção para esse céu mais do que para a cidadezinha que está lá embaixo, né? Então ele soube usar muito bem o amarelo para prender a nossa atenção. E esse azul, né, que é uma coisa meio triste, meio melancólica, como eu falei para vocês. Agora que vocês já sabem que a nossa cor muda dependendo das situações e que os artistas utilizaram esses símbolos, esses sentimentos das cores, essas sensações para criar suas obras, eu quero ver vocês experimentando isso. Imaginem algo, um tema que vocês gostariam de desenhar e pense que cores será que eu utilizaria para representar essa situação, essa sensação do meu desenho, a imagem, a história que eu quero passar dele, tá? Pense com carinho nessas cores, porque elas vão significar muito na obra de vocês. É um pouco complicado você, por exemplo, querer fazer um desenho sobre uma história triste e pintar com cores alegres, não é? Que passam sensações alegres. Ou você pintar alguma coisa que é uma situação alegre e pintar com cores tristes. Vamos treinar então essa nossa percepção. Criem a obra de vocês, me enviem, que eu vou ficar esperando para ver elas, tá? Muito curiosa para ver, inclusive. Beijão para vocês, até a próxima aula.